Olá, alunos, tudo bem? Neste vídeo, nós vamos falar sobre a atividade online. A atividade online, como o próprio nome diz, é uma função onde o professor disponibiliza simulados, atividades ou avaliações por meio da plataforma, e o aluno consegue fazer tudo direto do computador. Eu quero falar alguns pontos importantes da atividade online que o colégio pode aplicar ou não, que é o tempo de execução de cada atividade, ou seja, o professor pode definir um tempo para o aluno responder o questionário, tipo 10, 15, 30 ou 1 hora. Então fique atento a isso quando você estiver respondendo o questionário. As notas, que pode ficar disponível no final do questionário ou não. Isso quem define é o professor. Por exemplo, o professor pode definir que você vai receber a nota da atividade assim que você terminar de responder o questionário. Se ele optar por essa opção, ao concluir a atividade, você já vai saber qual é a nota que você atingiu. Ou então, o professor pode definir que a nota será entregue após um certo período. Exemplo, o professor pode criar uma avaliação online que será aberta entre o dia X e o dia Y. E as notas vão sair somente após o dia Y. Então, você tem todo o período entre o dia X e o dia Y para participar da avaliação e a sua nota vai sair somente quando finalizar o prazo definido pelo professor. Outro detalhe importante é o número de tentativas que você tem para realizar a atividade. O professor pode definir um número específico de tentativas para a turma, ou seja, se for uma atividade, o professor pode definir que você tem tentativas ilimitadas de responder a atividades. Se for uma avaliação, o professor pode definir uma única tentativa para você realizar a prova. Então fique atento a isso, ok? Então, aqui dentro da plataforma, mais abaixo, provavelmente você vai achar um tópico de simulado, avaliações, atividades ou algo semelhante que indique que é uma tarefa online. Abaixo do tópico, você vai ver as atividades ou simulados que o professor criou para você. Aqui, como exemplo, nós temos um. Você pode iniciar o simulado, basta você clicar sobre ele e agora vai abrir essa tela com os dados do simulado ou da atividade. Aqui mais abaixo, você tem informações do tempo do questionário. Aqui, como exemplo, temos definido 15 minutos. Ou seja, eu tenho 15 minutos para responder essa atividade. Mais abaixo, temos um método de avaliação que o professor definiu, que é a nota mais alta. Ou seja, se eu tiver várias tentativas, como ilimitado, por exemplo, para fazer a atividade, vai ser considerado somente a nota mais alta que eu atingir. Aqui eu tenho a opção de tentar responder o questionário agora. Então aqui eu clico sobre ele para iniciar o questionário. Aí ele vai abrir aqui um pop-up perguntando se eu tenho certeza que quero iniciar esse questionário. Ele avisa aqui que eu tenho 15 minutos para responder e que o cronômetro vai começar a contar a partir do momento que eu iniciar a tentativa. Então aqui eu clico sobre iniciar a tentativa. Aqui eu posso começar já a responder os questionários. Veja que aqui na coluna esquerda eu tenho o cronômetro marcando o tempo que eu tenho para responder esse questionário. Aqui em cima eu tenho um painel de navegação para eu navegar entre as questões. Note que se eu clicar, por exemplo, aqui no número 4, ele me leva até a questão 4. Aqui eu tenho todas as questões e eu posso começar já a responder o questionário da forma que eu quiser. Um detalhe importante sobre a navegação é que eu posso marcar as questões que eu estou na dúvida. Caso seja um simulado muito grande ou então que ele tenha pouco tempo, isso daqui é muito útil. Pois caso eu tenha alguma dúvida, por exemplo, aqui na questão número 1, eu marco ela aqui nessa bandeirinha e note que lá no painel de navegação, o número 1 foi sinalizado, ou seja, eu posso continuar respondendo os outros e depois eu posso voltar aqui facilmente para responder a questão número 1. Legal, né? E isso eu posso fazer com quantas questões eu quiser. Aqui, por exemplo, eu vou sinalizar a questão número 4 e posso ir
respondendo as outras. Aí agora eu volto aqui em cima e vejo quais estão sinalizadas. No caso aqui eu tenho a número 1 e também tenho a número 4. Então eu posso responder a número 1, vou responder de forma aleatória aqui, tá? Depois eu volto a navegar para a questão número 4 e ele me leva aqui na questão número 4. Bem fácil, né? Aqui eu vou responder de forma aleatória todas as questões, só para mostrar para você como você vai receber a nota, tá? Agora, eu venho aqui um pouco mais abaixo e clico em finalizar tentativa. Cliquei sobre finalizar tentativa e agora ele me leva até uma outra página onde ele mostra o resumo das questões que eu respondi. Clico aqui em enviar tudo e terminar. Ou então, se quiser voltar aqui ao questionário, você pode clicar aqui em retornar a tentativa. No meu caso aqui eu vou clicar em enviar tudo e terminar. Aqui ele vai mostrar um pop-up se eu tenho certeza que eu não poderei alterar as respostas para essa tentativa. Eu clico aqui em enviar tudo e terminar. Se o professor definiu que você tem acesso à nota assim que terminar o questionário, você vai cair nessa página, onde você pode acompanhar todas as respostas corretas, as incorretas, e caso tenha alguma resposta incorreta, você vai saber qual que era a resposta correta. Aqui eu posso clicar aqui em terminar a revisão, e agora eu caio aqui nessa página mostrando o número de tentativas que eu realizei para essa atividade. Se eu quiser fazer uma revisão de todas as tentativas, basta eu clicar aqui em revisão. Caso não esteja disponível essa opção de revisão, é porque o professor definiu uma data específica para sair a nota. E após essa data vai estar disponível aqui para você essa opção aqui de revisão, tá? Para chegar nessa página aqui é bem simples. Basta você ir até a página principal do seu curso, aqui em cima, clicar sobre ele, e aqui mais abaixo você vai ver o simulado. Note que aqui tem a última tentativa que eu realizei, e abaixo tem a opção feedback disponível. Se a nota não estiver disponível, esse balão não vai aparecer para você. Assim que a nota estiver disponível, aí sim o balãozinho aqui aparece. Basta você clicar sobre ele e você vai cair aqui na página de revisão. E é basicamente isso a função de atividade online. Espero que tenha ficado claro a explicação e até a próxima.